abrir uma nova guia aqui. Olha só, pessoal, quando a gente pensa em robô, a gente tem que pensar na questão mecânica. Quando a gente pensou na questão mecânica, quem é que foi uma das empresas mais de vanguarda da questão mecânica dos robôs? Sempre pensando em robô de serviço, que é o robô que não está conectado à máquina, esses robôs soltos. Então é Boston Dynamics, certo? Foi uma empresa que ela se desenvolveu muito nessa questão, né, motora, né? Então eles aqui fizeram os robôs, né, os de cachorro, etc. aqui, que dava acrobacia e tudo, mas ele não tinha inteligência, certo? E o que eles evoluíram? Eles venderam, né? Tem o Spot, o Alta, Atlas, né? E todos eles, e eles foram vendidos, ou melhor, comprados por uma empresa coreana, que é a Hyundai, certo? E aí, agora ela lançou, opa, é para ser isso aqui, deixa eu puxar. Ela lançou a versão elétrica, porque aqui não era elétrica, então né, era mais mecânico mesmo, a versão elétrica com inteligência artificial, certo? Então a Boston Dynamics se atualizou agora muito forte sobre isso. Beleza. Então vamos pensar que nós temos a Boston Dynamics e temos uma outra muito conhecida na China chamada Unitree, certo? A Unitree, ela já tem robôs, tu pode comprar com US$ 16.000 e baixando o preço, certo? Então nós temos aqui toda uma visão do que eu posso. Imagina esses robôs, o que eles podem estar usando hoje. Ele pode ser usado para tocar gado, para tocar ovelha, ele pode ser usado para montar, ele pode ser usado para vigilância, ele pode ser usado para resgate, ele pode ser usado para várias coisas. Inclusive, essa semana, né, vários chineses usando e fazendo trilha e ele levando as coisas, os Sherpas da vida, certo? Beleza? Então vejam só, se nós pensamos agora que nós temos já os robôs evoluíram, né? E eu tenho isso aqui, e eu tenho só, vou citar um nos Estados Unidos, né? A Optimus da Tesla. Certo? Então, quer dizer, vamos pegar dos três aqui. Eu queria dizer, não, ele não entendeu. Deixa eu repetir aqui para não ficar ótimos. Robô ótimos da Tesla. Vê só se ele busca a informação correta. Isso aí, tá? Então, outra coisa, que eles saíram atrasado, eu já acompanhava a Boston Dynamics, eu já acompanhava a Unitree, eu já acompanhava outros do Japão, etc. e tudo, e a Tesla saiu atrás, mas o marketing dele, tudo, está aí. Agora é o seguinte, o que nós podemos pensar, certo? Ele fala de US$ 30.000 e na China já está vendendo por US$ 16.000, certo? Já começa uma competição, certo? Terrível no mercado que nós vamos olhar daqui 5 anos. Mas o que faz um robô? Né? Se eu te perguntar para vocês aí, certo? Um robô, além da parte mecânica, que tem que ter agilidade e tudo, ele tem que consumir energia, então, né? Ele tem que ter uma capacidade de sensor, né? De sensoramento. Então, né? Nos robôs, né? Importante nos robôs é energia, mobilidade e sensores e IA. Então,
se nós pararmos para pensar isso, aonde que eu consigo energia, mobilidade, né? Sensores, para saber o que está acontecendo no ambiente e inteligência artificial, certo? Então, isso aonde vão conseguir carros autônomos, certo? Então, se nós pensarmos isso, né? Os carros autônomos andando a 80 por hora, ele consegue saber tudo o que está acontecendo em redor, colher todas as informações, tomar decisões. E quando eu pego essa tecnologia e coloco dentro do robô, está pronto. Então, todas as empresas de carros, inclusive carros autônomos, são as empresas que vão dominar a área de robótica. Então, se eu sou uma empresa que vendia carros, se eu sou uma empresa que montava carros, eu tenho um potencial de criar um braço novo para atender essa demanda, certo? Porque, já que eu não tenho pesquisa no Brasil nesse nível, mas tem pesquisa nos Estados Unidos, tem pesquisa, né, na Ásia, o que, que nós vamos ser? Consumidoras de novo. Mas já que eu não posso ter pesquisa, eu posso pensar como é que eu vou ser representante dessas empresas para crescer nesse mercado. Então, os caras mais vivos de negócio já estão lá na China, negociando com a Unitri, negociando com todas as empresas da China, né? E enquanto que eu precisava 80 quilômetros por hora e tendo toda a informação, quando eu tenho apenas andando a 8 quilômetros por hora, que é do robô, eu estou bem posicionado. Eu tenho muita capacidade de fazer tudo com segurança. Certo? Então, o que, que acontece? Né? O Elon Musk, que seria a empresa mais importante dos Estados Unidos para a robótica, né? Mas pode ser também as outras empresas. O que, que aconteceu com ele? Ele precisava ter subsídios do governo. Porque lá na China, o governo é o maior investidor em pesquisas em todas as empresas. Certo? E aqui é um fiasco isso, porque as pesquisas é tudo de interesse pessoal, né? Se tu vai ver, as pesquisas estão na mão dos professores em vez de projetos de negócio de oportunidades. Então é dado um troquinho, uma esmola para o cara fazer um projeto lá, 1 milhão, 2 milhões, e isso não é nada, mas na mão do professor, para dar para os seus alunos, para dar para os seus, né, para onde que ele vai botar nos fornecedores dele, ele cria um micro ecossistema que ele está bem, que apoia daí receber isso. Mas como uma solução dessa, nós precisamos milhões, bilhões de investimento em pesquisa. Então aqui não tem perspectiva, certo? Mas o que, que acontece? As empresas que tiverem os carros autônomos e monitorar dados, monitorar tudo isso aqui, ele consegue levar isso para a robótica de alto desempenho. Oi. Tudo bem, Douglas? Olha só, deixa eu terminar esse assunto, eu te respondo.